Fala, meu povo! Olha, é comum o torcedor do Corinthians sempre ouviu uma frase que é o seguinte: todo time tem uma torcida, mas o Corinthians é a torcida que tem um time. E olha, e é isso que está acontecendo mais uma vez na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Enquanto o Conselho Deliberativo do clube, que é um conselho que sofre de indignação seletiva, porque o Augusto Melo entrou em janeiro e em setembro já tem processo de impeachment nele. Ô Benja, a gestão do Augusto, você está achando boa? Não, não estou achando boa. Eu acho que o Augusto teve tudo para começar direito. Ele ganhou a eleição em dezembro. Eu cansei de falar para ele: contrata um diretor de futebol bom, executivo bom. Ele quis dar o futebol na mão do Rubão. Agora o Corinthians está em setembro, tentando montar um time e correndo atrás para fugir do rebaixamento. Óbvio que eu, como torcedor, sou torcedor do Corinthians assumido, estive na Arena domingo, comemorei pra caramba a vitória contra o Flamengo, que era importantíssimo, mas não é porque ganhou do Flamengo que agora tudo tá lindo e tudo tá maravilhoso. Então, eu acho que o Augusto até agora fez muito mais coisas erradas do que boas. Daí a querer o impeachment dele, acho estranho. A não ser que tenha algo juridicamente comprovado, né, que possa ocasionar o impeachment. Que esteja comprovado, tá? E, de novo, eu fico muito surpreso com o Conselho do Corinthians, porque parece que todos os problemas do Corinthians, as dívidas monstruosas, começaram agora em janeiro de 2024. O Augusto, que está fazendo uma dívida também, tá? Eu não estou aqui defendendo A ou B. Vocês já vão entender. Apesar de eu ter votado no Augusto, porque você sabe que eu sou sócio do Corinthians e votei realmente no Augusto, porque acho que estava na hora de trocar as coisas lá. Agora, o Augusto pegou o clube com uma dívida de 2 bi. O ex-presidente, Duílio Monteiro Alves, que até o momento, para mim, ainda é o pior presidente da história do Corinthians, espero que continue, né? Porque se tiver outro que seja pior que ele, é sinal que o Corinthians está indo mais para o buraco ainda. Gozado, né? Ele deixou uma dívida estratosférica, não só ele, vem de gestões ali, vem do Roberto, vem do Andrés, vem do Mário Gobi. São dívidas que vão passando para os outros. É uma bola de neve que vai só crescendo, por isso que chegou a 2 bi. Agora, o Duílio, que se gabava de ser um presidente que não ganhou títulos, mas que pagou dívidas, que eu não consigo ver aonde. Ele fechou um contrato com uma empresa que o compliance do clube e o jurídico do clube o recomendaram a não fechar, essa Tausa, que nunca pagou R$ 1. Era ela que ia pagar o salário do Paulinho. Está lá na justiça, por isso não vai ver esse dinheiro nunca. Nunca. E o Duílio, no Domingão com o Benja, lá aquele dia fazendo com o Mano e comigo, ele falou pro Mano: eu tive culhão, usou esse termo, de fazer isso aí. Tá aí. Contratou a KPMG para fazer a reestruturação das dívidas e não pagou a KPMG. Deixou uma fortuna de comissionamento para os agentes, para os empresários de jogador, e assinou confissões de dívida, passando tudo para a gestão do Augusto Melo. Contratou o Mano Menezes, faltando 4 meses para o fim do seu mandato, e eu não tenho nada contra o Mano Menezes, muito pelo contrário. Teria contratado o Mano Menezes, tá? Não é o problema, não é o Mano. Mas você é um presidente que está em fim de mandato e você fecha o contrato de 2 anos com o treinador com uma multa milionária, é certo isso?
Custou a demissão do Mano Menezes, acho que 12 ou 13 milhões de reais. Teve o Rojas, foi um contrato surreal do William Monteiro Alves. E para completar, a gestão do Augusto também conseguiu fazer uma bobagem homérica e custou a bagatela, vai custar os cofres do Corinthians mais 40 milhões, né? Fora o contrato do Carlos Miguel, mas tem coisa pra caramba, mas tem coisa pra caramba. E nunca o Conselho do Corinthians fez nada. Pelo contrário, esse ano o Conselho do Corinthians aprovou as contas do Duílio Monteiro Alves. Quer dizer, chancelou que foi tudo ok. Mas agora tem o impeachment do Augusto Melo. De novo, a não ser que tenha algo que realmente está comprovado e eu não sei, honestamente eu não tenho acesso a isso, eu não sei se tem algo tão grave assim para dar um impeachment. Agora, num momento tão ruim desse, da história do Corinthians, né? Que tem um time, na minha opinião, continuo achando que o time é ruim, tá? Não vou no calor da emoção, porque ganhou do Flamengo. É uma situação complicada. Um time que só tem 5 vitórias no Brasileirão, em 24 jogos. Mas o momento agora era de ter, ao menos agora, uma união para evitar que uma tragédia aconteça. A tragédia, óbvio, estou falando no mundo do futebol, seria o rebaixamento do Corinthians. O rebaixamento do Corinthians agora seria algo trágico. Trágico em todos os sentidos, mas principalmente no lado financeiro. No lado moral também, né? O Corinthians já caiu uma vez. Ah, bem, já tem gente que fala assim: você não acha melhor ir para o fundo do poço, porque depois você se levanta? O pessoal de memória fraca, o Corinthians já foi para o fundo do poço. Em 2007, o Corinthians caiu. O Corinthians já caiu, gente. Se reergueu, foi campeão de Libertadores, campeão mundial, um monte de título brasileiro, mas hoje tem uma dívida de mais de 2 bi. O Andrés, quando foi no Benjamin Múcio, no meu podcast, 2 dias antes da eleição para presidente, o Andrés falou que já tinha um acordo com a Caixa Econômica Federal, onde, independentemente de quem fosse o presidente, já estava tudo certo, um acordo e tal. Nós estamos em setembro, a não ser que tenha esse acordo que eu não estou sabendo, não vi nada. O Corinthians continua lá devendo para pagar o estádio. E aí entra a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, com um projeto muito legal do quê? De fazer, né, como todo mundo fala popularmente, uma vaquinha para pagar o estádio e quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal. Vamos lá. Em primeiro lugar, palmas para a atitude da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel agora ela não está preocupada se é o A ou se é o B que querem o poder, quem está no poder, quem não está. A Gaviões está brigando para tentar ajudar mais uma vez o Corinthians, nesse caso, financeiramente. A torcida do Corinthians ela tem um papel preponderante na história do clube. A torcida do Corinthians ela é famosa, ela é conhecida porque durante os 90 minutos não tem tempo ruim. Depois tem. Então, no domingo, na arena, a torcida foi lá, lotou, fez festa. Tinha amigo meu que não torce para o Corinthians e falou assim: pô, mas vocês estão comemorando, parece que vocês ganharam o título. Mas é o que temos para hoje. O título hoje, no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, é não cair. E ganhar do Flamengo foi um passo enorme. Agora, voltando a essa quitação da dívida que a Gaviões está se movimentando, se mobilizando para fazer, acho legal pra caramba. Acho muito legal. E agora é hora também de todos esses números de pesquisas entrarem em ação. Se são 30 milhões de torcedores do Corinthians, 35, se 10 ou 15% desses 35 milhões darem o dinheiro, capaz do Corinthians conseguir, se eu não me engano, aí
Se eu não estiver errado, acho que são 700 ou 800 milhões de reais aí que precisa arrecadar. E mais, se isso tudo judicialmente for legal, com chancela, com a Caixa Econômica Federal aprovando, sendo tudo certo, tudo transparente, por que não? Por que não? A torcida do Corinthians, ela vai fazer o que a diretoria não faz, o que os dirigentes não fazem, não fizeram os passados. Ela vai fazer o que o Conselho Deliberativo do Corinthians não faz. Porque a função desse pessoal, até se eu não estiver errado, é ajudar o clube. Mas não é isso que eu vejo. Eu vejo dirigentes mais interessados em seus benefícios próprios. Eu vejo conselheiros brigando por poder, por vaidade. Eu não vejo ninguém ali realmente querendo e torcendo pelo bem do Corinthians. Isso só quem quer é a torcida do Corinthians, que é o nosso maior patrimônio. A torcida do Corinthians está dando tapa em luva de pelica na cara de todos esses dirigentes, mostrando assim: vocês fizeram, vocês não conseguiram pagar, e quem vai pagar essa conta vai ser a torcida do Corinthians. Quando eu vejo o conselho de novo querer impeachment, gente, por quê? Porque a gestão do Augusto é ruim? Então, se for por gestões ruins, já tinha que ter tido impeachment de um monte de gente. Se for para falar de gestão ruim no Corinthians, vamos puxar uma cadeira confortável e vamos sentar horas para discutir isso. Horas. Horas. O resultado disso que tivemos uma eleição onde um candidato era o André Negão e o outro candidato era o Augusto Melo. Eu mesmo falei para o Augusto, eu vou votar em você porque é o que temos para hoje. Porque eu queria que o Corinthians tivesse hoje um candidato com uma visão empresarial, sabe? Uma pessoa que viesse e transformasse o Corinthians numa SAF sem precisar vender o Corinthians. O Flamengo ele é administrado como se fosse uma SAF e ele não foi vendido. O Palmeiras é administrado como uma SAF e não foi vendido. O Atlético Paranaense é administrado como se fosse uma SAF e não foi vendido. Agora, eu não vejo no Corinthians hoje, nesse cenário de pessoas que eu estou acostumado a ver e ouvir aí, eu não vejo ninguém com condições de ser presidente do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, a curto e médio prazo, e põe esse médio, você pode esticar ali quase no longo, ele não tem salvação, ele não tem solução. O Corinthians, espero e torço e rezo para que não caia. Ok, legal pra caramba, ótimo. Ufa, missão cumprida. Mas ano que vem vai sofrer de novo, gente. Não vai ser nada diferente. Nós vamos ter um conselho que vai continuar brigando para tirar o Augusto. Nós vamos ter o Augusto sair contratando milhões de jogadores à torto e à direito também, vários que eu nunca ouvi falar. O Corinthians está na hora de investir na base. E quanto mais demora, mais vai demorar para dar fruto lá na frente. Categoria de base não é plantação de mandioca. O Alexandre Matos, quando foi para o Palmeiras, foi trazer aquele João Paulo, que era do Vitória da Bahia. Ele bancou o cara fez. Olha a base do Palmeiras. 3 jogadores, 3 moleques aí que o Palmeiras vendeu, resolviam o problema do Corinthians hoje de grana. Com 3 garotos da base. Hendrick, o Estevão. Tem mais um aí que eu esqueci agora o nome. Então, mais de R$1 bilhão. Resolvia hoje um problema do Corinthians. Mas o Corinthians não tem ativo mais. O Corinthians precisa vender um jogador. Hoje vende quem? Vendeu o Wesley agora, que o Augusto falou que não sairia por menos de 30 milhões de euros, saiu por 20. Ainda vai 20, aí tem comissão de empresário, tem impostos, tem um monte de coisa. Quem mais hoje o Corinthians pode vender para fazer dinheiro? Não tem. Quem é o garoto da base que está aí jogando, que pode trazer? O Palmeiras vendeu o Estevão por 65 milhões de euros, vendeu o Henrique por 60 milhões de euros. Então não se investe na base, sabe? É tudo no bumba meu boi.
eu não vejo perspectiva. A melhor coisa que aconteceu nesses últimos meses agora foi essa atitude da Gaviões, de quitar. Ô, Benja, você vai dar dinheiro? Se for uma coisa totalmente legal, transparente, tudo bonitinho, por que não? Apesar de que eu contribuo muito com o Corinthians por ano, tá? Porque ano passado eu vi num podcast do André Negão, quando estava em candidato a presidente, ele questionando uma pessoa, um torcedor, falou assim: mas você é sócio do clube, você tem o cartão BMG, então você não paga nada para o clube, você não pode opinar. Achei isso um absurdo, porque o Corinthians é o clube do povo, né? Não vamos esquecer. O Corinthians foi um clube fundado por operários. Por mais que o mundo mudou, que tudo mudou, que o Corinthians também mudou, mas o DNA do clube não pode mudar. O DNA, o nosso DNA, o DNA da torcida, o DNA do corintiano é esse. É da humildade, do sou corintiano, sou maloqueiro, sofredor, graças a Deus. É esse. Então não pode mudar, gente. Então eu contribuo financeiramente e muito com o Corinthians. Eu sou sócio do clube, nem frequento, mas pago. Tenho 4 cadeiras na arena que eu pago todo mês. Tem camisas do Corinthians que compro para meus 2 filhos toda hora, porque são fanáticos, são corintianos também. Mas eu vou ajudar. Quero ver se os conselheiros também do Corinthians vão ajudar, porque não ajudam em nada. Então vamos ver se põe a mão no bolso agora também para ajudar um pouco. Então, Gaviões, parabéns pela atitude. Contem com o meu apoio. E o Corinthians precisa mudar urgente. 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 E a torcida do Corinthians, encabeçada aqui pela Gaviões da Fiel, está dando um exemplo disso. Quando é para criticar, a gente critica. Mas eu não tenho ranço com nada. Quando é para elogiar, tem que elogiar. Achei uma baita atitude. De novo, se for tudo certinho, judicialmente ok, tudo com auditoria. Por falar em auditoria, cadê a auditoria do Augusto? Primeiro era uma auditoria, contratou Ernest Young para fazer uma auditoria, aí virou uma consultoria. Aí ia ter o dia da transparência, que era em abril, não veio, era para maio, não veio, era para junho, não veio. Hoje, dia 3 de setembro de 2024, também não veio. Cadê? Por que não se abre essa caixa preta do Corinthians? O que tem lá de tão grave que ninguém pode ter acesso? Então, como fizeram o estádio e ninguém paga, a torcida do Corinthians vai pagar. Espero que dê certo. Estou torcendo muito, tá bom? Parabéns para a torcida do Corinthians e que os dirigentes, todos, baixem a cabeça, viu? Vocês não têm moral para nada. Vai, Corinthians.